Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Demorei um pouquinho para fazer outro vídeo, porque precisei de mais tempo para produzir esse vídeo. Passei por algumas tribulações, mas foi tudo para a maior glória de Deus. Mas sem mais delongas, vamos começar então o nosso vídeo de hoje, que é o tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Alonso Rodrigues. Eu tentei secar o máximo que eu pude, é um tratado muito longo, 34 capítulos, mas havia muitos exemplos, então tentei secar para ver se a gente consegue fazer um vídeo menor. Bom, quanto à conformidade com a vontade de Deus, né? Quais são os fundamentos principais relacionados a essa virtude? Primeiro, a compreensão de que todas as coisas vêm pela vontade de Deus, né? Tudo que nos acontece. Até mesmo se a gente tira a sorte de alguma coisa, né? Não é por acaso, né? Senão tudo está na ordem da providência divina. E a nossa perfeição está em conformar a nossa vontade e ver como todas as coisas de Deus, como todas as obras vêm da mão de Deus, né? Então tudo vem de Deus e tudo vai para Deus, né? Já diz Santo Inácio. Tudo o que acontece é por vontade de Deus, exceto o pecado, né? O pecado não é vontade de Deus. O pecado é uma alteração da ordem natural das coisas. Então, não devemos considerar o pecado de forma alguma da vontade de Deus, né? Deus pode se servir do pecado, né? Para futuramente, já que uma vez que o pecado aconteceu sem ele querer, ele pode se servir daquele pecado para maior proveito, para maior humildade do servo de Deus, né? Etc. Os bens e proveitos que possuem a vontade de Deus, né? E por que devemos estar entregues à vontade de Deus, né? Primeiro, porque a resignação ela só é verdadeira e perfeita se está enraizada na vontade de Deus, né? Então, uma alma resignada, ela é uma alma que está sempre em paz e sempre em quietude. Ela vê tudo pela mão de Deus, vê tudo com os olhos de Deus, então ela não se perturba e não se agita com tanta facilidade. Então, esse é um grande bem da vontade de Deus, né? Segundo, porque mortifica as nossas inclinações, né? As nossas inclinações que consiste em querer conhecer e saber das coisas e queremos saber tudo, queremos saber como é que vai ser. E uma vez que a gente não tem esse controle, fica a mortificação dessa paixão, né? Convém lembrar que quando os autores espirituais falam em paixões, afetos, apetites, né? Ele não está falando num modo como a gente entende hoje, de um modo mais sensualizado, né? Paixão dos nossos pais, né? Paixão de homem e mulher. Não, a paixão no sentido de uma inclinação predominante que nós temos a determinada coisa. Isso é uma paixão, né? Mas não paixão no sentido de romance, né? Apetites, né? Da mesma forma, tudo são inclinações que nós temos, tá? Essa linguagem é muito usada em tratados de ascética e mística. Então, o que nos impede a união com Deus é o nosso apetite desordenado, porque Deus vai nos colocar num caminho e nós vamos querer outro, e assim não há união com Deus, porque não há conformidade das vontades. Então, se queremos estar unidos a Deus, a gente deve procurar ver nas circunstâncias tudo o que acontece a mão de Deus. Uma outra vantagem que já falamos, de não se inquietar e nem se perturbar com as coisas, porque você sabe que aquilo vem de Deus e que Deus tem um propósito para aquele momento e para o que está acontecendo ou o que não está acontecendo e você gostaria que acontecesse.
Os que se conformam à vontade de Deus têm sempre paz e alegria perpétua, né? Que é com que andavam os santos, né? Então, os santos, mesmo enfrentando grandes adversidades, traições, né? Fofocas, né? Eles estavam interiormente sempre serenos e sempre constantes na virtude. Então, esse é um fruto da conformidade com a vontade de Deus. Aqui Cassiano, né, que dá um exemplo, né, já falamos do João Cassiano, que é um autor cenobita, que escreveu muitas considerações para a vida monástica, né, ele dá um exemplo de um santo ancião, né, que estava num ambiente de muito paganismo, de muita adversidade, todos contra ele, e ele tentava evangelizar, mas era sempre criticado, né, não dava certo. Então, esse santo tentava evangelizar, mas sempre levando pedradas, e ele se conservava, procurava se conservar sempre sereno, né? Até que um pagão veio a ele e falou, né, mas me diz então que milagres que fez esse tal de Jesus Cristo aí que você tanto fala, né? Ele diz, né, o meu maior milagre é me considerar sereno perante tantas perseguições e injúrias que eu tenho sofrido. Santo Agostinho fala, né, ser pacífico nada mais é do que querer o que Deus quer. Então, este é um dos pontos mais principais e mais importantes para nossa vida interior. Por quê? Porque imita perfeitamente a Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo era um só com o Pai, né? Um só na vontade e um só também consubstancial ao Pai. Então, imitamos perfeitamente a Cristo quando praticamos essa virtude. Aqui fala também, né? As almas justas e santas, né, são aquelas que permanecem sempre estáveis. Né? Então, mudou a circunstância, a gente já muda a nossa forma de ver as coisas, às vezes a gente não pratica mais a virtude, porque mudou a circunstância. Né? Então, na verdade, o correto é termos a virtude sempre, né? Em todo e qualquer momento. Na alegria, na adversidade, na provação, nos mantermos sempre constantes. Né? Quanto mais a gente se exercitar na resignação, na conformidade com a vontade de Deus, mais fortes nós seremos, porque nós não vamos estar sujeitos às circunstâncias. Claro que não é tão fácil assim a gente ter controle, porque nós somos também a parte emocional, né? Então, é natural que a gente tenha raiva, impaciência, enfim, todas essas coisas. Mas se a gente for parar para pensar, a gente não aceita que aquela é a vontade de Deus naquele momento. E por isso que a gente fica instável. Né? E se estamos completamente enraizados na vontade de Deus, dificilmente a gente vai ter tantas alterações de humor, tantas imperfeições e tudo. Claro que a gente tem que viver de uma maneira, né, fazer os nossos projetos normalmente. Nós vamos saber se aquilo é vontade de Deus ou não através das circunstâncias. Né? Se você faz uma tentativa de alguma coisa e as circunstâncias vão muito em contra aquilo, e aí você tenta de novo, novamente, tenta de novo, novamente, tenta de novo, novamente, e muitas vezes não só novamente vem o fechamento, mas às vezes até piora aquilo, né? Pode não ser a hora, pode não ser o momento. Né? Os santos já diziam, né? Se isso é vontade de Deus, é bom. Se é vontade de Deus, é o melhor. Se é vontade de Deus, é o que mais me convém. Então, a gente sempre deve procurar essa conformidade com a vontade divina, mesmo nos momentos em que, porque se conformar com a vontade de Deus quando tudo está bem, não é bem uma virtude, né? A conformidade vai justamente nesse momento em que há um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus, né? Mas
a gente vai discorrendo um pouco mais adiante. Aqui tem algo interessante, um exemplo de Cesareio, no livro Diálogo de Cesareio. Havia, né, ali um mosteiro, normal, um mosteiro, e havia um monge que recebeu os judeus o dom dos milagres, né? Mas era um dom assim que era de tal maneira esse dom que as pessoas assim, se curavam só de olhar para o santo, só de tocar, não sei se era um santo canonizado, né? Mas um irmão, né? Santo no sentido de que é uma alma que está no céu, sem dúvida, né? Mas ele recebeu os judeus esse milagre. E um irmão que estuda, gosta dessa parte de ascéticas, de místicas, de virtudes, começou a observar esse irmão. E ele veio a falar assim: irmão, eu acho que você é um irmão observante, mas eu não vejo em você nada de muito excepcional, assim. Eu não vejo que você faz mais penitência, eu não vejo que você faz mais caridade, faz mais oração. Você é em tudo igual a nós. Então, a que se deve você ter tido tanta graça diante de Deus, né? E esse irmão falou, você tem razão mesmo, eu sou como todos os outros. A única diferença é que eu me conformo em tudo com a vontade de Deus. Seja na alegria, seja na tristeza e seja em todos os momentos. Então, aparentemente, esse irmão era como todos, né? Tá ali rezando e o outro até falou, nossa, mas por que ele tem tanto esse dom, porque geralmente Deus só dá esse dom para almas muito santas, e ele nem é tão santo assim, né? Então Deus concedeu esse dom por ele se exercitar à vontade de Deus, né? Sempre estar unido à vontade de Deus. Para tornar a virtude da vontade de Deus fácil e suave, né? Devemos sempre, isso vai ser repetido várias vezes no vídeo, sempre considerar que é a mão de Deus que move os acontecimentos da nossa vida. Porque às vezes a gente acha que Deus me ama, então se acontecer alguma coisa ruim é porque não é vontade de Deus. Entendeu? Então, não exatamente. Porque Deus ele já vê o resultado final da história. E quando acontece algo de ruim, a gente só está enxergando aquele momento. Então, a gente acha que a gente tem culpa, às vezes, de alguma coisa, que eu devo ter feito alguma coisa e Deus me castigou, coisas do tipo, né? Mas, na verdade, é porque Deus ele já vê o momento final, o momento da sua graça final, o momento da passagem da provação. Entendeu? Então, o olhar de Deus é sempre mais adiante. Então, se você sofre algum prejuízo, alguma coisa, Deus já está vendo a vantagem que vai ser tirada daquela situação. A questão do sofrimento também, né? A gente tem que ver que se tudo vai bem, a alma dificilmente amadurece, né? Ela amadurece mediante a provação, mediante o sofrimento. Tá? Se tudo vai bem, ela nunca vai exercitar a virtude. Tá? A virtude é sempre provada pelo seu contrário. Tá? Então, nós devemos estar atentos a isso. São Cipriano fala, né, que devemos ter tamanha devoção à vontade de Deus, né, tamanha devoção, que não devemos nos inquietar nem mesmo com tentações diabólicas, com nada disso. Porque todos são vassalos de Deus, todos estão sujeitos a Deus. Então, ele diz que aquele que se entrega à vontade de Deus nem mesmo teme o demônio, nem o inferno, nem nada. Porque o que importa é fazer a vontade de Deus. Um outro ponto para exercitar a vontade de Deus, que também vejo em algumas almas espirituais que gostam de cuidar da vida espiritual, né? Nunca devemos ficar sondando e questionando os caminhos de Deus, tá? Nunca ficar, por que aconteceu aquela consolação? E vai investigando, tá?
Não, se conforme a vontade de Deus apenas, né? Se você teve alguma consolação, é essa vontade de Deus. Não teve consolação nenhuma, é essa vontade de Deus, né? Então, não ficar sondando o motivo de Deus ter te dado determinada graça. Sempre acolher e aceitar. Da mesma forma, a doutrina da igreja, né? Não entendo, aí a pessoa fica ali investigando. Então, não, é simplesmente acolher e aceitar, entendeu? Sem ficar investigando a doutrina, os mistérios, no sentido de o porquê que isso acontece, né? Primeiro, o mistério é mistério. Ele não teria esse nome se não fosse mistério, né? Então, evitar ser um detetive espiritual, né? Rastrear as ações de Deus, né? Se conformar com a vontade de Deus. Segundo, sempre considerar a providência de Deus, né? Ele vela por nós, né? E o seu olhar é um olhar de amor. Então, a gente deve sempre contemplar Deus nos olhando e mesmo nos combates que parece que Deus não está, Ele está, né? Então, sempre procurar isso. Uma santa beneditina, Santa Matilde, recebeu uma revelação, na verdade recebeu várias, né? Apenas citada nesse momento, né? Que Jesus disse que quanto mais confiarem em minha bondade, tanto mais graças alcançarão. Ou seja, quando a gente investiga muito a Deus, né, no sentido das ações dele na nossa vida, dá a impressão de que a gente não está confiando nele, né? Confiar em Deus e se abandonar. Na oração, né? Na oração, porque às vezes durante o dia a gente não tem um tempo para parar e considerar, né, os fatos, sempre considerar, né, a vontade divina em todas as coisas que acontecem no seu dia a dia, o que aconteceu no dia anterior, se você vai fazer a oração mais cedo. Então, sempre ver a mão de Deus, né, em todas essas circunstâncias, procurar exercitar na oração. Um outro ponto, né, agradecer a Deus as provas e as tribulações, né? Por que devemos agradecer as provas e as tribulações? Porque todo mundo agradece os momentos de felicidade, né, os momentos de prosperidade, de abundância, mas a gente nunca agradece as provas, tá? Pouquíssimas pessoas fazem isso, e até o autor coloca aqui que agradecer a tribulação é de muita virtude e poucos fazem. Porque a gente tende a achar que se tudo está dando certo, é Deus que está com a gente. Se deu alguma coisa errada, é o demônio, é o fulano, é o ciclano. Mas a gente acha que Deus não está por trás disso. Então, é necessário corrigir esse tipo de pensamento. A virtude resplandece mais na tribulação. Porque, às vezes, uma alma ela pode ser muito santa, muito mortificada e com muita disposição para sofrer alguma tribulação, mas não se vê se ela não está em alguma tribulação. Não devemos desejar também, porque Deus é sábio e sabe o quanto que cada alma pode suportar, né? Então, às vezes uma alma pode estar num momento de prosperidade, mas esse momento de prosperidade pode não ser eterno. Da mesma forma, um momento de muita felicidade, né? E algumas almas Deus prova até pouco, porque sabe que essa alma vai murmurar com facilidade já nas primeiras provações, não é uma alma forte. As almas fortes sofrem muito por Deus, né? Não é necessário que a vida seja um inferno insuportável, tá? Mas, em geral, né, se sabe que um santo tem virtude heróica porque ele foi provado heroicamente. Ele resistiu diante de grandes provações, e isso fez com que sua virtude fosse heróica, ou seja, não é algo que qualquer um faz por Deus. Aqui é colocado 3 graus em relação à vontade de Deus, né? O primeiro grau, né? Você não aceita a adversidade, não aceita a tribulação, tá? No entanto, você prefere sofrer essa tribulação do que pecar.
né? Esse seria o primeiro grau. Você sofre a tribulação com paciência. O segundo grau, você também não aceita a adversidade, mas uma vez que ela chegou, né, você sofre com paciência porque você já reconhece que essa é a vontade de Deus. Então, você consegue sofrer uma tribulação com paciência, mas também com prontidão e facilidade, né? No terceiro grau, a alma não teme mais a adversidade nem a tribulação, né? E por amor a Deus, suporta tudo com alegria, não importa o que venha, tá? Esse é o grau mais perfeito da vontade de Deus. O capítulo 13 e 14 é mais voltado para religiosos missionários, no sentido de aceitar a vontade de Deus porque você foi enviado para o Japão, e aceitar a vontade de Deus que te mandaram para as Índias, aceitar a vontade de Deus porque o superior quer que você limpe o banheiro pro resto da vida. Então, ele constrói esses capítulos mais voltados um pouco mais para a vida cenobítica. Para a vida eremítica já é um pouco mais difícil de acontecer isso, no sentido do superior te dar uma ordem direta, né? Mais difícil porque estamos sozinhos. Tem o bispo, mas o bispo é um superior mais remoto, ele não vai ficar interferindo tanto na vida, por isso que eu não fiz grandes considerações. Também devemos nos conformar à vontade de Deus quanto aos dons e talentos dos demais, né? Que ele fala de dons e talentos mais no sentido natural, não sobrenatural, né? Cada um há de estar muito contente, tá, com os dons que Deus nos deu e com os dons que deu para o nosso irmão, tá? Não ter pena nem tristeza por não termos determinado dom, ou determinada habilidade. Então, quando a gente vê os irmãos, né, as pessoas que estão ao nosso redor, e na vida eremítica é um pouquinho mais difícil, né, mas às vezes a pessoa da igreja, às vezes canta bem, ou um irmão que sabe ler muito bem, faz bem uma leitura, a gente pode observar alguns detalhes, não tanto quanto numa vida cenobística, que a convivência é intensa, então você observa mais, né, os dons dos irmãos, né? Então, nós devemos estar contentes, né, ainda que Deus tenha colocado o irmão numa posição maior de santidade, de dons, né, a gente fica contente, porque essa é a vontade de Deus e assim ele dá maior glória a Deus. E não ter inveja do dom do outro irmão, entendeu? Tem muito, infelizmente a gente vive não só assim uma questão espiritual da igreja, não a inveja, infelizmente aqui no Brasil, ela é quase que cultural, né, pela maneira como estão construídos os pensamentos, né? Então aqui um pouco diferente de outros países, né? Então a inveja é praticamente cultural. Infelizmente a gente tem que corrigir isso, né? A gente tem que parar de achar que ser bem-sucedido é pecado mortal, que se a pessoa é bem-sucedida é porque ela fez alguma coisa errada, alguma fraude, alguma coisa, enfim, né? Essas coisas. Não só a inveja no sentido financeiro, que é mais comum aqui no Brasil, mas também inveja em relação aos dons, né, do irmão. Então, se a gente tem inveja, as nossas virtudes não estão enraizadas na humildade, né? Então, principalmente na inveja, né, vamos dizer assim que a inveja ela tenha, vamos dizer, 3 graus, né? Um grau em que você tá triste porque o outro tem mais, tem isso e aquilo, mas você deixa passar, né? Você não gosta, mas também você não prejudica, né? O segundo grau é quando você tem que tomar alguma ação para derrubar o outro, para denegrir o outro, de alguma forma ou de outra. Então, você passa a agir para tirar a paz daquela pessoa, para roubar a paz daquela pessoa. Esse é um segundo grau de inveja, tá? O terceiro grau de inveja é quando a pessoa já deixa de ter vida própria, para viver apenas em função do invejado. Eu vou viver apenas para atormentá-lo, apenas para fazer ele sofrer, apenas para derrubar os projetos dele. Eu vou dedicar toda a minha vida em destruir o outro, tá? Esse é o inferno na Terra,
né? A pessoa tomou tamanha inveja da pessoa, que ela só está feliz se o outro estiver destruído completamente. Não pode ser nem em partes. Tem que ser completamente. E se brincar até depois da morte, nem a morte dá jeito nesse tipo de inveja, né? Então, é muito perigoso se a gente não corta logo no começo a inveja. Tá? Ela vai chegar a um ponto em que vai tomar posse da sua alma. Você vai passar a viver, a respirar, você vai deixar de ter vida própria para se dedicar apenas àquela pessoa que você tem inveja, dia e noite. Ou seja, você faz daquela pessoa uma espécie de Deus. Ela fica sendo seu Deus de uma certa maneira, porque você esqueceu a Deus para se dedicar 100% em destruir o outro. Entendeu? Então, e isso é real. Isso é real, muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa. Né? E se vamos supor uma mulher que seja muito bonita, né? Então a outra é capaz até de desfigurar a outra mulher, né? Um caso de Santa Beatriz da Silva, né? Antes dela ser religiosa, né? Ela era uma mocinha comum. Ela tinha uma beleza muito extraordinária, muito extraordinária. E uma moça da corte, né, falou assim: se o príncipe olhar para ela, ninguém vai ter chance, ela vai ser a rainha, né? Então ela era psicopata, foi lá e tentou matar a Santa Beatriz, né, e colocou ela dentro de um baú, né? A intenção era matar, porque ela trancou, então e abandonou. A intenção era matar, né? Então o grau de inveja era tamanho que você tem que tirar a vida da pessoa, para tirar ela do caminho. Mas, graças a Deus, né, graças a Nossa Senhora, né, Nossa Senhora apareceu e a salvou, né, desse atentado. Né? Mas para ver até que ponto vai. Né? E na vida dos santos há ainda muitos outros relatos, né, até superiores. Padre Pio também sofreu muito com inveja. Então, realmente é muito negativo e nós temos que cuidar muito disso. Aqui tem uma história interessante que ele relata das crônicas dos dominicanos, né? Havia no convento um rapaz muito novo, né? Entrou na idade de 16 anos, entrou no convento. Antigamente era normal a pessoa entrar muito cedo. E esse rapaz, no noviciado, começou a perceber que estava todo mundo entendendo a aula, menos ele. E ele via que cada dia que passava ele não entendia nem a teologia, nem filosofia, não entendia nada. Não era capaz. E aquilo ali começou a dar um certo desespero. Ele não mostrava externamente, né, não mostrava exteriormente que ele estava incomodado com a sua falta de inteligência. Né? E um belo dia ele falou assim: eu vou fugir do convento, porque eu tenho vergonha até de pedir para sair, eu vou fugir daqui. Né? E ele planejou isso para o dia seguinte. Naquela noite, ele teve um sonho. E ele sonhou que ele estava realizando o seu intento, que ele estava fugindo do convento. E ele pegava uma escada, né, e subia pelo muro para tentar pular para o outro lado, e apareciam, em cada extremidade que ele tentava pular, aparecia uma santa virgem, né, pedindo ele de pular para o outro lado. E ele tentou nos extremos do convento, até que no último extremo apareceu Nossa Senhora. E falou: meu filho, por que você quer deixar o convento? E ele falou: minha mãe, é porque eu não entendo nem a filosofia, nem a teologia, não entra na minha cabeça. Todo mundo entende, menos eu. E eu tenho muita vergonha e por isso eu quero ir embora. E Nossa Senhora falou assim: nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você vai ter um dom maravilhoso quanto à filosofia e teologia. A única coisa que eu quero é que você fique no convento. 3 anos antes de você morrer, você vai perder esse dom totalmente. E você vai se lembrar apenas desse sonho que eu te concedi. E quando ele acordou,
extraordinariamente, tudo entrou na cabeça dele, ele foi capaz de entender a filosofia, a teologia e muito mais, e começou a ser um grande escritor e escreveu livros e livros, e era um dom assim que todo mundo falava, meu Deus, mas esse irmão nasceu para isso, que coisa mais brilhante e tudo. E assim foi toda a vida, 50 anos, né? E quando chegou a velhice, de fato, 3 anos antes dele morrer, ele teve tamanha demência e esquecimento de tudo, que quando iam falar com ele, a única coisa que ele lembrava era desse sonho. E ele falava assim, quando entrei no convento, era noviço, eu tive um sonho, e ele contava. E assim ele edificou a todos e mostrou que quando Deus quer uma coisa, mesmo se a pessoa não tiver dom, Deus dá esse dom. Então, claro que isso é um tanto extraordinário, né? Uma coisa que isso aqui acontece com facilidade, né? Você receber tamanha inteligência, tamanha ciência. Mas aconteceu com ele, né? Talvez com a forma que Nossa Senhora colocou para ele perseverar, para ele se manter na sua vocação. Então pode ter sido um meio, né, para que ele permanecesse no convento. Então, uma outra forma de conformar com a vontade de Deus, né, vencer a tentação de estar em outro estado e vocação, também que alguns religiosos têm. Você está na clausura, mas isso acontece, tá? Eu podia ser missionário, podia estar em algum país da África fazendo algo útil, podia estar sendo professor, eu podia, não sei o quê. Então, nós devemos sempre procurar vencer a tentação. A tentação, ela convém muito a gente refletir também na tentação original, no pecado original, né? Sereis como deuses, né? Então, o meu antigo pároco gosta muito dessa passagem para lembrar o que tem acontecido hoje, né? Ou seja, insatisfação do modo como Deus me fez. Eu estou insatisfeita do modo como Deus me fez. Deus me fez homem, eu quero ser mulher. Deus me fez mulher, eu quero ser homem. Sereis como Deus. Não se conforma com a vontade de Deus. Essa é a tentação original. Começa com a falta de conformidade com o que Deus nos deu. Ainda que Deus tenha dado muito, né? Pois Adão e Eva tinham praticamente tudo no paraíso, exceto a árvore com o fruto proibido. Entendeu? Então, às vezes, mesmo com uma abundância e plenitude de dons, a alma nunca fica satisfeita. Então, é interessante refletir nisso. O que às vezes a gente quer que Deus mude? Né? Não só na questão externa, né? Mas o que a gente às vezes se revolta porque gostaria de ser de outro jeito. Pode ser, por exemplo, uma coisa mais natural. Por exemplo, eu gostaria de ser um pouco mais magra, sabe? Eu sempre fui mais gordinha, mas sempre, desde pequeno. Então, às vezes, a gente tem que entender que eu posso até ser magra, mas nunca vou ser um palito, sabe? Um fiapo. Porque não tá na minha genética. Entendeu? Mas às vezes eu fico, seria tão interessante se fosse um pouquinho mais magrinha, assim, tudo, né? Mas não tá na minha genética, entendeu? Então, inclusive eu soube recentemente que eu perdi, eu não sabia, né? Que perdi uma amiga que eu tive na juventude, morreu muito cedo, justamente com essa questão de querer emagrecer demais, né? Anorexia. Caiu as defesas de tal maneira que ela não resistiu depois a uma infecção, né? Então é até perigoso essas coisas, né? Mas enfim, né? Esse tipo de conformidade que a gente deve ter com os dons naturais, né? Com aquilo que Deus nos fez. Se fosse para a sua condenação você ser de determinado jeito, Deus não faria isso com você. Então, você tem condição de se salvar, de ser muito feliz, de ter a plenitude da felicidade, tal como Deus te fez, sem alterar isso. Isso não quer dizer que nós não devemos desenvolver os dons, né?
devemos desenvolver, devemos estudar, né? Você pode aprender outras coisas e tal, mas você não pode, por exemplo, superar, por exemplo, se você tem 1,50 de altura, você nunca vai ter 1,80, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Não, você não vai conseguir, entendeu? E além daquilo que você já está programado para ser, né? Você pode melhorar em outras coisas, né? Mas não vai... Quem tem 1,50 de altura nunca vai ter 1,80. Santa Teresinha dá o exemplo de história de uma alma, né? O copo pequeno e o copo grande. Então, você pega um dedalzinho bem pequenininho e você enche de água. Você pega um copo bem grandão e enche de água, né? A água é Deus, né? Qual das duas está completamente cheio? As duas, né? Só que de maneiras diferentes. Então, quanto aos dons e talentos, é a mesma coisa. Alguns têm mais, outros têm menos, mas isso não quer dizer que essa alma não pode estar plena da graça de Deus, ainda que com poucos dons expressivos. Enfim, não querer ser o que Deus não quer que você seja. Eu vejo muito, atendi um tempo uma moça que ela jurava assim que ela nasceu para ser eremita. Nasceu para ser eremita. Mas ela morre de medo de ficar sozinha. Tem pavor de solidão. Não, é a segurança, não sei o quê. Será que não dá para ter mais 2 pessoas comigo? Eu falei, você quer ser freira, você não quer ser eremita. Você não tem esse dom. Porque se você tem medo de solidão, você não vai ser eremita. Você vai ser outras coisas. Você vai ser uma grande carmelita, uma grande beneditina, né? Cartucho eu nem digo que cartucho ainda tem um pouco de solidão. Mas não vai ser uma eremita. Entendeu? Se você morre de medo de casar, como é que vai ser eremita? Mas, enfim. Devemos também ter conformidade com a vontade de Deus nas doenças e enfermidades, né? Às vezes, quando está tudo bem, né, a gente tem boas forças e chega uma doença para atrapalhar tudo. E, mas por que Deus me mandou isso? Por quê? Aí começa a amargura com a vontade de Deus, né? Você estava tão bem, você fazia tudo e de repente você caiu numa prostração. E às vezes, muitas vezes é por motivos assim bem tolos, né? No meu prédio tinha uma senhora que ela caiu da escada, ela fraturou um dedo do pé. Mas aquilo ali deu uma inflamação geral, uma coisa assim que ela ficou deficiente, né? Por causa de um dedo do pé. Hoje ela anda com andador, com muita... Por causa de um dedo do pé, né? Então, assim, é um pouco... então, a gente tem que ver, assim, que às vezes, né, a pessoa até se cuidava, né? Mas caiu, ficou completamente limitada, fisicamente, né? Então, nós devemos ter a conformidade, né? Conhecer a nossa fraqueza. E é interessante, às vezes, a gente observar, quando a gente está com boas forças, né, com boa saúde, enquanto a gente é jovem, a gente não pensa muito nisso, né? Mas, na verdade, é Deus que está conosco também no momento de saúde, né? E eu mesma pude perceber essa diferença no convento, né? Porque antes de eu entrar no convento, eu era um tipo que não pegava nem gripe, sabe? Assim, raramente, assim... Nossa, assim, uma saúde que eu tinha, assim, que... Meu Deus, sabe? E pouco tempo depois eu tive que experimentar o outro lado. A enfermidade, problemas que eu tive, anemias, assim, que eu levei 3 anos para curar, sabe? Por isso que eu morro de medo dessa questão da pessoa que quer viver a pão e água, não sei o quê. Porque ela acha que a saúde é dela. Entendeu? Mas, na verdade, a saúde é um dom que Deus está te dando. Nem todo mundo tem esse dom. E a própria Santa Teresa dos Anjos, né, ela tinha muitos problemas de saúde. Tanto que algumas pessoas achavam que ela não ia sobreviver à regra do Carmelo, né? E, de fato, morreu 11 meses depois, né? Mas Deus tinha os seus desígnios, né? Então, a enfermidade... ela faz a gente conhecer a nossa fraqueza, né?
ela nos despoja da vaidade, né? Ela nos desapega da terra, porque quando nós estamos doentes, é o que nos resta, né? Nos resta a bem-aventurança, nos resta o céu. Então a gente passa a considerar mais a glória de Deus, que está mais perto. O esposo está chegando, né? Quando a gente está doente, pelo menos, eu sou assim. Sempre quando eu estou doente, eu sou um pouco exagerada, um pouco dramática, assim, né? Não falo assim, mas eu fico, acho que chegou minha hora, né? Acho que vou pro céu, né? Aquela coisa. Então, assim, você pode considerar, né? Fazer essas considerações de estar mais próximo do céu, né? A doença nos desapega dos apetites da sensualidade, porque você tá cheio de dor, então você não tá muito preocupado com prazeres sensuais, né? E, como já foi dito, nos recorda que a nossa verdadeira pátria é o céu. Então, olha, quantos benefícios podemos extrair da enfermidade. Aqui dá exemplo de Santa Clara de Assis. Hoje está um dia um pouco mais agitado, porque teve jogo, não sei nem no que deu, mas foi o dia que deu, não está tão silencioso assim, mas geralmente é silencioso, mas hoje eu estou vendo que está um pouco agitado, mas aí vocês já sabem. Sim, o exemplo de Santa Clara de Assis, né? Santa Clara, inclusive, foi uma religiosa que adoeceu por excesso de penitência, né? Fez tanta penitência que ela teve assim, uma fadiga crônica que ficou 30 anos, 30 anos, quase 30 anos no leito, né? Então, uma pessoa falou, de onde você tira, né, tanta resignação, né, e tanta paciência, né? E ela diz que quando ela conheceu a graça de Jesus Cristo por meio de São Francisco, nada lhe foi pesado. Então, ela tinha consideração de São Francisco, né? Claro, ele era apenas irmão Francisco, né? Mas ela, meditando nas virtudes dele, ela via que nada lhe parecia pesado. Uma vez que nós estamos diagnosticados com alguma doença, devemos colocar toda a nossa confiança em Deus, né? Se Deus fere, também cuida da ferida, né? Edifica grandemente um religioso enfermo, que toma tudo aquilo que lhe oferecem com igualdade e com alegria, como vindo da mão de Deus, né? Então, é muita virtude, né? Nós, eremitas, nem tanto, né? Mas o religioso que não dá trabalho com a enfermidade, né? Ai, que dor, ai, esse remédio é ruim, ai, não sei o quê, né? Claro, quando a pessoa está demente, ela não está lúcida, é diferente, né? Vamos supor uma pessoa que está lúcida, né? Então, tudo murmura, tudo tá ruim, né? Impaciente, cadê meu remédio? O remédio não chegou, né? Não sei o quê. Então, Santa Teresa até diz que na enfermidade que vocês vão dar mostra de toda a virtude que vocês adquiriram durante a vida no convento, né? Então, vendo como o religioso na enfermidade que a gente vai saber como foi toda a vida desse religioso. Recentemente foi beatificada uma carmelita, uma noviça carmelita, Maria Felícia, né, mais conhecida como Chiquitunga. Eu li a vida dela quando estava no Carmelo, né? Ela ainda era serva de Deus. E ela sofreu muito com a enfermidade, se eu não me engano, uma hepatite. E ela relatava que era uma grande tortura se alimentar, né? Não suportava a comida, né? Era uma tortura muito grande. E a madre deu como obediência, você vai comer até o último grão de arroz dessa comida. Não importa. E ela comia, até o último dia da vida dela, ela comeu toda a comida. Mesmo aquilo lhe causando dores absurdas da digestão que não estava funcionando mais, né? Então, é uma forma também de chegar ao heroísmo das virtudes, uma simples obediência a um tratamento, né? Então, é muito interessante a gente ter todas essas coisas que vão se advir na enfermidade como vindo da mão de Deus, né? É Deus que está cuidando de mim. Claro que aqui ele está falando de enfermidades mais graves, né? Não tanto achaques, né? Ou coisa assim.
Enfermidades já que você não pode mais levantar, vamos dizer assim, que você já está num cuidado de outra pessoa, né? Ou que você não consegue mais por si se cuidar, né? No caso da vida eremítica, se o eremita é muito idoso, muitos deles vão para o asilo, acabam indo para o asilo. Mas antigamente não, antigamente se morria no eremitério mesmo e pronto, né? Mas tenho observado que tem um pouco dessa tendência quando a pessoa, por exemplo, já não consegue mais ficar em pé, então muitos acabam indo para o asilo, passar ali os últimos anos da vida dela, geralmente a pessoa já está com 85, né, 90 anos, né? Alguns ficam no eremitério, vai depender muito também da força da doença que cada um tem, né? Enquanto a pessoa pode se manter, né, ela ainda pode... Também tem a questão dos benfeitores, que algum benfeitor pode se prontificar em cuidar desse eremita. Santa Gertrudes, também beneditina, né, ela teve uma visão, né? Ela tinha muitas visões e colóquios, né? Numa visão, Cristo apareceu tendo na mão a saúde e na outra mão a doença, né? E perguntou a Santa Gertrudes qual das duas ela queria. E ela dizia: não quero mais senão a vossa vontade. Aceitar a vontade de Deus também na hora da morte, né? Com a morte cessa o pecado e nos unimos a Deus permanentemente, né? Então, devemos desejar a vida, o dom da vida, para conhecer, servir e amar a Deus, né? E devemos desejar a morte, uma vez que ela está para vir, no sentido de que agora vai ser a união definitiva com Deus. São Geraldo Magela, ele dizia, né? Eu quero morrer porque essa é a vontade de Deus, né? Na sua última enfermidade. Eu quero morrer porque essa é a vontade de Deus, né? Ele era jovem, acho que ele tinha 30 e poucos anos. A maioria dos santos aceita a morte com alegria. Por quê? Porque está na plenitude da fé e essa alma tem plena certeza de que a morte é a libertação definitiva do pecado. Então, a maioria dos santos aceita isso. Como aceitar a vontade de Deus, né, nas adversidades, né, nesses momentos que tudo vai contra a nossa vontade, né? Então, devemos aceitar a vontade de Deus num sentido de purificação dos nossos pecados. Por exemplo, muitos santos quiseram purificar nessa vida para ir diretamente para o céu. Então, quando vinha uma adversidade, eles acolhiam aquilo como uma forma de purificação, de abreviar o seu purgatório. É muito comum encontrar isso na vida de alguns santos. Os servos de Deus preferem se purificar nesta vida. Então, quando acontece alguma situação, eu acho que o que mais nos mortifica nessa vida não é nem tanto as tribulações, né, mas as tribulações longas, de anos e anos e anos. Parece que não melhora, né, parece que não progride. Que você sofreu uma purificação breve, ainda vai, né, mas quando aquilo se prolonga anos e anos, aquilo causa mais cansaço para a alma, né? Por isso devemos nos conformar com a vontade de Deus nas adversidades, pensando que isso vai abreviar o nosso purgatório e vai nos conduzir ao céu. Devemos nos conformar com a vontade de Deus na oração, né? Securas, tédio espiritual. Então, por exemplo, nada acontece de especial na oração, sempre tenho dificuldade, queria até não fazer, né, e tudo. Então, a conformidade com a vontade de Deus também nisso, né? Não andamos na visão clara, já diz São Paulo, né? Nós não vivemos na visão, né? O justo vive da fé. Então, a fé é justamente quando você não tem
auxílio de outros recursos que fortifica isso. Certeza daquilo que você não está vendo. Não só na questão da fé em Deus, né, mas também a fé nas obras de Deus. Né, de que Deus, às vezes, colocou ali um empecilho, né, uma coisa mais que a gente não consegue superar. Então, crer mesmo assim de que Deus vai dar jeito naquilo. Né, como a fé de Abraão. Né, que sacrificar o filho único, que custou anos e anos, de promessa, de tudo, porque que sentido faria sacrificar o seu filho? Né? Mas Abraão confiou até o fim, Deus sabe o que faz, né? E ele foi recompensado, né, da sua grande fé. Hoje está tendo muito barulho aqui. Mas é raro ter, sabe? Sim, a oração, né? A oração na aridez, ela é sempre mais meritória. Né? Porque enquanto você está no momento de enlevo, né? Aquele momento, muitas vezes, né? Não é você que o produz, é um momento sobrenatural. Né? O momento na aridez é quando Deus mostra o que você é por você mesmo. Então, quando você se conforma com a vontade de Deus, é muito mais meritório. Né? Muito mais meritório um eu te amo a Deus no momento de aridez do que no momento de enlevo. Porque no momento de enlevo você está ali com todo o auxílio sensível. Então, mostra mais amor quem permanece fiel, sem nada receber em troca. A questão da vontade de Deus também contra dons sobrenaturais, né? Pessoas que querem ter experiências interessantes, visões e não sei mais o que, sem nem saber se é essa a vontade de Deus. Né? Então, se conformar com a vontade de Deus. Né? E como eu já até falei no outro vídeo, né, a gente sempre consultar a Deus. Né? Se Deus quer isso, ele vai aumentar o desejo de determinada coisa. Se Deus não quer, ele tira esse desejo. Né? Que é o que Santa Catarina de Sena ensinava. E por fim, né, a união com Deus é a união da nossa vontade com Ele. Essa é a verdadeira união com Deus. Não tanto união no sentido que você sente misticamente a união, mas sim em tudo fazer a vontade de Deus. Parece muito simples falar assim, sabe? Mas não tanto. Enquanto tudo está indo bem, a gente até aceita aquilo com a vontade de Deus, mas quando as coisas começam a ir de tal maneira, né? Agora eu estava até com uma frase de um empreendedor, sabe, que vai piorar antes de ficar melhor, né? Então a pior antes da melhora, que às vezes a gente pode passar por uma fase assim, né? Você está numa oração com muita dificuldade de oração e ainda vai piorar mais aquilo antes de ficar melhor. Então, às vezes o que acontece. Quando começamos a ter muita dificuldade, muito bloqueio, a gente tem que se alegrar. Porque é sinal de que nós já estamos muito mais perto do objetivo final, daquela aprovação. Então, a gente tem que ter tudo isso em consideração e nos conformar com a vontade divina. Agora termina o nosso vídeo. Foi até um pouquinho mais curto, mas realmente eu fosse dar todos os exemplos ia dar uma prolongada boa no vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar então das excelências da Paixão de Cristo e no todo o tesouro que há na Paixão de Cristo. Esse vídeo era para ter sido feito na Quaresma, né, mas como houve um imprevisto, então fica para o mês de julho, que é o mês votivo, né, voltado para o sangue de Cristo. Então, a gente faz esse tratado, que é um tratado que eu já vi que é pequeno, e fica um videozinho menor para o descanso também da audiência, tá bom? Bom, meus queridos, então é isso. Fiquem com Deus. O próximo grande tratado vai ser o Tratado da Humildade, tá? Que também é um tratado grande. A gente deixa mais para frente para não ficar vídeos épicos, muito seguido um do outro, que é o maior tratado do livro, que são quase 50 capítulos. Então, também, talvez tenha que dar mais um pouquinho de tempo para poder ler e estudar todo o tratado, né? Às vezes a gente já leu, mas às vezes passou alguns anos. Então, às vezes, quando a gente lê de novo,
tem novas ideias, e enfim. Mas é isso, meus queridos. Fiquem com Deus. O vídeo foi longo. Perdoem o barulho de hoje, mas eu acho que, pelo que eu recebi ali no WhatsApp de alguns contatos mais próximos, acho que a Copa termina hoje. Bom, eu não sou muito dada a esporte, essas coisas, nunca fui. Mas a gente tem que respeitar. Para algumas pessoas isso é uma diversão, né? Mas para mim não é. Né? Eu me divirto com outras coisas, né? Com um passeio, né? Uma viagem, lendo um bom livro, de um conteúdo diferente ao que eu estou acostumada. Né? Mas para algumas pessoas, futebol é uma emoção, é uma coisa assim que para mim não é, mas a gente tem que respeitar, né, os gostos. Né? Eu sei que a audiência aqui no meu canal é em maior parte masculina, né? Então o homem tem muita fraqueza pelo esporte do futebol, essas coisas, né? Mas a gente tem que aceitar, somos diferentes e não fico nem feliz e nem triste se o Brasil ganha ou perde, porque em si quem acaba ganhando é eles, né? Na conta bancária, né? E na minha conta ainda não aconteceu nenhum fenômeno nesse sentido de ficar vendo televisão e jogando bola. Então, na verdade, a gente não ganha nada, né? Mas, como eu já disse, né, cada um tem os seus gostos, né? É um momento que é cultural aqui no Brasil. Então, não vou ser eu que vou mudar aí as coisas. Fiquem com Deus, já estamos aí com quase 1 hora de vídeo, eu ainda estou aqui puxando assunto. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.